Oi, quarto ano! Cheguei! Nós vamos falar hoje sobre rotas e trajetos paralelas e perpendiculares. Para a gente começar a entender um pouquinho desse assunto, você sabe o que é direita e esquerda, certo? Para a gente poder saber um pouquinho mais sobre localização, nós temos que saber o que é direita e esquerda. Se nós não soubéssemos o lado que nós temos que ir, tanto para a direita para a esquerda, imagina quando o GPS pedisse para nós irmos a 200 metros virar à esquerda, né? Quando a gente coloca o GPS ou algum aplicativo no celular para nos orientar na viagem. Então, o GPS fala, 200 metros, vire à esquerda. Se nós não soubéssemos o que é direita e esquerda, nós não saberíamos para onde ir, complicaria muito a nossa viagem, né? Ou qualquer coisa do nosso dia a dia que precisasse dessa situação. E direita e esquerda depende muito do ponto de vista. Sim, depende do ponto de vista. Vamos observar algumas imagens aí. Vou colocar a imagem de um gatinho. Do ponto de vista do gatinho, não do seu que está vendo no computador ou no celular, mas do ponto de vista do gatinho. Qual a pata que ele está mexendo na bolinha? É a pata esquerda do ponto de vista dele, é a pata esquerda dele que ele está mexendo na bolinha, certo? Do ponto de vista do gatinho. Agora, a próxima imagem é de um cachorrinho aí. Do ponto de vista do cachorrinho, não do seu, do ponto de vista do cachorrinho. Qual a patinha que ele tá dando? A patinha direita, do ponto de vista dele, certo? Agora uma última imagem, do menino. Esse menino representa o nosso ponto de vista. Fica muito mais fácil, né? O seu ponto de vista aí. O menino, ele está segurando a bola com a mão direita e com a mão esquerda, umas bandeirinhas aí, parece de festa junina, né? Então, esse ponto de vista aí é o nosso ponto de vista, né? O seu ponto de vista. Então, fica mais fácil, certo? Pra gente poder entender aí o que é direita e o que é esquerda. Vamos analisar aí um mapa. A gente tem nesse mapa aí casa, mercado, praça, uma clínica veterinária e escola, certo? Nós vamos analisar desse X vermelho e desse X azul, aí um em cima e um embaixo na imagem. Nós vamos analisar a localização deles, certo? Eu quero que esses dois pontos aí, essas duas pessoas que estão no ponto vermelho e no ponto azul, cheguem até a praça. Então, nós vamos pensar na localização e no trajeto que eles vão percorrer, certo? Para chegar até a praça, o local que eu pedi. Então, esse X vermelho, ó, ele vai andar 2 quadras e de acordo com a posição dele, o ponto de vista dele, como se eu fosse o X vermelho, ele vai virar para a esquerda. E aí ele vai andar mais um pouco e vai chegar até a praça, certo? Agora, o X azul. No ponto de vista dele, ele também vai andar 2 quadras, vai percorrer praticamente o mesmo caminho. Só que ele vai virar à direita e também vai chegar até a praça. Mas a posição e a orientação deles ficaram diferentes, né? Um foi para a esquerda e o outro foi para a direita, de acordo com o ponto de vista de cada um, certo? Vamos analisar um pouquinho mais a fundo aí uma malha quadriculada. Eu tenho nessa malha quadriculada um X aí de laranja, quase no meio dessa malha, certo? Então, eu vou ter agora um X vermelho. Então, eu vou dar a orientação que eu quero esse X vermelho. 2 casas para a esquerda e uma casa para baixo, certo? Esse X vermelho ficaria nessa posição aí, ó. 2 casas para a esquerda e uma casa para baixo, nessa posição. Agora eu quero um X azul. Eu quero esse X azul 3 casas para a direita. O meu ponto de referência vai ser o X laranja, tá? De acordo com o X laranja, daí que eles vão partir. Eu quero ele 3 casas para a direita e 2 casas para cima, partindo do X laranja. Então, 3 casas para a direita e 2 para cima. Ele vai ficar aí, ó, nessa posição, certo? E aí, eu vou saber, para eu saber a orientação e a posição onde estão os meus X,
né, os dois X que eu pedi, tanto vermelho quanto azul, eu tenho aí linhas e colunas, que são marcadas por números e letras. Então, o meu X vermelho, ele está na coluna 2, né? E na linha B, 2B, coluna 2, linha B. O meu X azul, ele está na coluna 7 e na linha E. 7E, coluna 7, linha E. E o meu X laranja, ele está na minha coluna 4 e na linha C, 4C. Viu como é simples entender um pouquinho desse trajeto aí na malha quadriculada? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre paralelas. Eu vou colocar o exemplo aí da cidade de Barcelona, na Espanha, para vocês. Essa cidade ela é conhecida como uma cidade paralela. Por quê? Se vocês observarem as ruas aí, elas são ruas bem retas e elas não se encontram. Elas seguem sempre o mesmo caminho e elas não têm nenhum ponto em comum. As ruas não se encontram, elas seguem sempre o mesmo caminho reto. Então, essa reta aí é chamada de paralela. Por isso que Barcelona é conhecido como uma cidade paralela. São as ruas paralelas umas às outras. E aí nós temos também aí, vou colocar no celular, esse exemplo, de ruas aí eu grifei de azul e de vermelho, que são ruas paralelas também. As ruas de azul, né, elas são paralelas entre si. As duas ruas que eu risquei de azul são paralelas entre si. E as ruas de vermelho também são paralelas entre si. Uma paralela com a outra. Azul com azul, vermelho com vermelho. As azuis são paralelas entre si e as vermelhas também são paralelas entre si. Então, nós temos mais um exemplo aí de ruas paralelas, né? De retas paralelas. E aí, essas retas paralelas, quando elas se encontram, o azul e o vermelho, quando elas se cruzam, elas mesmo sendo paralelas entre si, cor com cor, quando elas se cruzam aí, nesse exemplo que eu tenho, é chamado de reta transversal, porque houve uma interferência de uma reta paralela com a outra, né? Não teve mais aquela situação de que nenhum ponto se encontra. Então, quando um ponto se encontra com o outro, a gente tem a reta transversal, tá? E falando sobre retas perpendiculares, quando a gente tem essas retas paralelas, no cantinho assim, ó, vai ter aí no cantinho da imagem, esses ângulos bem retinhos, assim, bem retos, que mais tarde, mais pra frente, vocês vão ver que são ângulos de 90 graus, mas isso bem pra frente, eles são ângulos bem retinhos, eles são chamados de retas perpendiculares. Existem retas paralelas que não têm ângulos tão retos, que são ângulos mais arredondados, eles não são ângulos perpendiculares. Mas esses ângulos, como tem no exemplo aí, ó, bem retinhos, bem quadradinhos assim, ó, bem retinhos, que são os ângulos de 90 graus, são os exemplos que nós temos de formar ângulos retos, certo? Nós vamos praticar um pouquinho na apostila. Eu espero que vocês tenham entendido o recado que a tia tem para passar. Um beijo e até a próxima!